Bom dia, gurizada. Hoje a gente tem um treinamento sobre medicamentos oncológicos. Foi o assunto mais votado naquela votação que a gente fez no começo do ano. Vamos fazer ele bem rapidinho, bem sucinto. O que é câncer? Cada célula do nosso corpo tem um papel a cumprir. Então, células do sistema imunológico têm o papel de defender a gente contra invasores, enfim. Células musculares têm o papel de contrair. Células de gordura têm o papel de armazenar energia e deixar a pessoa mais redondinha. As células sexuais têm o papel de permitir que a gente se reproduza. Então, tem o papel de perpetuação da espécie humana. Enfim, cada célula tem uma função a cumprir. Contudo, quando a gente tem um tumor, esse tumor deixa de uma célula cancerígena, né, deixa de cumprir a sua função e ela não mais nasce, cresce, cumpre seu papel e morre. Ela não deixa de morrer e se reproduz demais, formando os tumores. E por que o câncer ocorre? Geralmente, o câncer ocorre devido a erros no DNA. No DNA estão escritas as nossas informações. Então, se lá está escrito que a célula vai cumprir a função dela e vai morrer, é isso que vai acontecer. Contudo, se tiver um erro nessa escrita, a célula pode não mais morrer e se reproduzir demais. O que causam esses erros? Esses erros podem ser intrínsecos, então a pessoa já pode nascer com um erro no DNA que vai se expressar no futuro, quando estiver adulto, quando for adolescente ou quando for velho. Mas também fatores externos podem causar esse tipo de malformação no DNA. Exemplo de fatores: radiação. O pessoal lá de Chernobyl, lá naquela localidade onde houve o acidente nuclear nos anos 80, percebeu-se que 20 anos depois, muitas daquelas pessoas estavam ou mortas ou com câncer. Então, a radiação é um fator muito, muito, muito forte para causar câncer. A quimioterapia, né? A quimio causa câncer, ela não só cura, mas também causa. Então, se eu fizer administrar um quimioterápico numa pessoa que não tem câncer, eu estou agregando um risco a essa pessoa. Por isso que todos os quimioterápicos são considerados medicamentos potencialmente perigosos. Infecções virais também podem causar câncer. Exemplo, o HPV, para o qual a gente tem vacina, ele pode causar câncer de colo de útero. Então, né, muitos são os fatores que podem levar ao câncer. E quão incidente é o câncer? Qual a epidemiologia do câncer? Em 2018, 18,1 milhões de novos casos de câncer foram reportados. E já existe uma previsão, uma projeção, de que em 2030 teremos 24,1 milhões de novos casos de câncer no mundo. Então é uma doença muito prevalente e que novos casos aparecem com uma frequência muito grande. O Brasil teve 1,2 milhão de novos casos de câncer em 2 anos. A prevalência entre homens e mulheres. Em primeiro lugar, nos homens, está o câncer de próstata e em segundo lugar, o câncer de pulmão. Nas mulheres, em primeiro lugar, o câncer de mama, em segundo lugar, o câncer de cólon e reto. Então, vocês veem que os órgãos androgênicos, né, os órgãos, no caso do homem, a próstata, e no caso da mulher, a mama, são muito, muito incidentes para ter câncer. Depois a gente vai ver por quê. Aqui um gráfico que mostra a quantidade de mortes em função do tipo de doença que a pessoa teve para morrer. Então, lá nos anos 1840, 1800, enfim, a maioria das pessoas morriam de doenças infecciosas, porque não lavava a mão. E além disso, a gente não tinha antibiótico, a gente não tinha
não tinha conhecimento de asepsia, então mortes por infecções bacterianas eram muito prevalentes. Vejam que aproximadamente 60% de todas as mortes eram por infecções. Com o tempo, as mortes por infecções foram diminuindo, né? Até a gripe espanhola, né? Deu uma pequena levantada nesse gráfico, mas enfim, foram diminuindo. Ao passo que, com o advento dos antibióticos, mais ou menos por aqui, elas começaram num descenso constante. Por outro lado, as mortes por câncer, em preto aqui, eram pouco prevalentes nos anos 1800, no século XIX, mas passaram a crescer e crescer e crescer, e hoje matam muito mais que infecções e já estão se emparelhando lá com doenças cardíacas, né, que são a principal causa de morte hoje em dia. Por que isso acontece? Com a maior expectativa de vida, é mais provável que se tenha câncer. Então, quanto mais tempo a gente expõe nosso DNA a danos externos, mais provável que ele venha formar né, porque ele venha escrever uma informação errada e formar um tumor. Então, se tudo der certo, se a gente não morrer de acidente, se a gente não morrer por uma doença infecciosa, a gente vai morrer de câncer. Mas como se trata o câncer? As 4 principais formas: radiação, quimioterapia, cirurgia ou imunoterapia. Essas duas vão ser mais abordadas aqui. Mas o que é radiação? Radiação, aponta-se um feixe de radiação para o local do tumor e irradia esse tumor a fim de matar as células tumorais. Cirurgia, bem simples, né? Retira-se o tumor por meio de artifício físico, né? Mecânico, retira-se o tumor. Químio, que a gente refere-se aos medicamentos citotóxicos, que matam células tumorais, mas também matam células saudáveis. E imunoterapia, que são medicamentos à base de anticorpos, que geralmente são mais específicos, que eles têm um alvo. Então eles atingem praticamente só as células tumorais. Como essas terapias evoluíram? Inicialmente eram só cirurgias, mas não era uma cirurgia bonitinha, como você faz ali uma hora antes da cirurgia, né? Era um show de horror. Isso aqui não era uma cirurgia como a gente imagina hoje. Mas ainda assim, o primeiro tratamento a gente pode considerar a cirurgia, extirpar, né, o tumor por meio de artifício mecânico. Depois, o casal Curry descobriu a radiação e passou-se a utilizar radioterapia. Depois da Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra, os soldados largavam gás mostarda nas trincheiras, e esses soldados que receberam gás mostarda voltaram da guerra com leucemia. Aí perceberam que esse gás mostarda tinha essa atividade de matar células. Então foi assim que se descobriu a quimioterapia na guerra. A partir dos anos 80, fármacos mais com alvo, né, mais precisos. E hoje em dia a gente tem muitos medicamentos à base de anticorpos, mas que eles são muito caros, então eles acabam sendo um pouco limitantes. Não tem como o SUS cobrir tudo isso, porque são medicamentos extremamente caros, assim, realmente caros. Eu não sei como o que vocês têm por caro, mas a gente tem ampolinhas lá na oncologia de 8, 10 mil reais. Então são realmente medicamentos caros e que nem sempre vai ser possível disponibilizar para todo mundo. Então, quimioterapia. Por que o paciente fica careca? Como eu disse, esses fármacos citotóxicos eles matam as células tumorais, mas também matam células saudáveis. Eles tendem a agir nas células que estão em fase de replicação. E quais são as células que se replicam bastante? Células do tecido do bulbo capilar, células sanguíneas e células intestinais, ali do trato gastrointestinal. Então,
vocês percebem que os efeitos adversos são muito relacionados, né? Como esse bulbo capilar se replica bastante, o paciente acaba ficando careca com algumas químios. Como esse trato gastrointestinal, as células se replicam bastante, o paciente tem bastante náusea, vômito, diarreia. E como as células de produção sanguínea, né, a célula medula óssea se replica bastante, o paciente tende a ter neutropenia, né, poucos neutrófilos no sangue, poucos glóbulos brancos, tende a ter anemia, enfim. E o que são fármacos não citotóxicos usados na onco? São aqueles que a gente tem na farmácia também, como a filgrastima, que serve para recuperar esses glóbulos brancos, produzir mais glóbulos brancos, e o ácido folínico, que tem uma função parecida. O que é pré-QT? Pré-QT são medicamentos administrados antes da quimioterapia para que o paciente tenha menos efeitos adversos. Então, além desses três aqui, da Dexa, da Rani e da GIF, a gente pode incluir o Ondansetron. Então, o Ondansetron segura a náusea, para o paciente ter menos náusea. A ranitidina segura outros tipos de efeitos adversos. A difenidramina é o antialérgico, que vai segurar rachis cutâneos, enfim, coceira. E esses medicamentos são muito importantes, porque se a pessoa faz uma quimio sem fazer a pré-QT, ela tende a ter mais efeitos adversos. E como funciona a quimio hoje? O paciente consulta, né, com o médico faz o diagnóstico, prescreve o protocolo, a prescrição é avaliada e a quimio é agendada. Não é que nem lá no PA, né? O paciente não chega lá na quimio e diz: tô com câncer, vim aqui fazer uma quimio. Não. Todos os protocolos, todas as administrações de quimio são previamente agendadas. No dia agendado, então, confere-se a prescrição, o medicamento é preparado lá na capela, pelas farmacêuticas, o paciente é preparado pela enfermagem, né, administrado a pré-QT nele pela enfermagem, funcionado o catéter, enfim, e depois que é administrada a QT. QT, leia-se quimioterapia. Os ciclos de quimio são dependentes do protocolo, né? Às vezes o paciente vai toda semana lá na quimio tratar, às vezes ele vai a cada 14 dias, às vezes ele vai uma vez por mês só. Às vezes o tratamento se estende para sempre, ou o tratamento às vezes só tem 2 ou 3 ciclos, mas enfim, depende da doença e do protocolo. O que é imunoterapia e hormonoterapia? Lembram que as doenças, os cânceres mais comuns na mulher são de mama e do homem de próstata? Esses cânceres de mama e próstata respondem muito a hormônios sexuais. Então, no caso do câncer de mama, responde muito a estrogênio, progesterona, estrogênio principalmente. Então, esses hormônios, bloqueadores hormonais, eles bloqueiam esse hormônio feminino. Então, é para isso que serve, bloqueia o hormônio feminino, e aquele câncer que cresceria com o hormônio deixa de crescer porque não vai mais ter hormônio. Existem medicamentos também que bloqueiam o hormônio masculino, que bloqueiam a testosterona. E o que são imunoterápicos? São medicamentos que estimulam o sistema imune a combater o câncer. Exemplo, trastuzumab. Mas qualquer MAB que vocês virem também é um anticorpo monoclonal. A gente tem muitos MABs lá na onco. E o que é metástase? Metástase, muitos provavelmente saibam, mas enfim, é quando o câncer sai de um lugar e vai para outro. Então vocês veem aqui uma imagenzinha de um câncer, digamos que ele está na pele, que ele entra no sangue e ele pode se disseminar para qualquer lugar. Então digamos que ele foi da pele para o osso. Então essas metástases são um grande fator que causa dor. O paciente que usa muita morfina, às vezes vocês ouvem: o paciente está com 10 ampolas de morfina no soro. Tudo bem, porque ele é onco. O que isso quer dizer? Que esse paciente sente muita dor e que essa dor precisa ser controlada. Às vezes esse paciente não tem mais uma perspectiva de cura.
só de alívio da dor mesmo. Então, isso que é metástase e por isso que os pacientes têm que ser essa dor tem que ser controlada, porque ela é muito, muito forte. É isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.